Dono de empresa, acredite em mim, quando você sai do operacional, as pessoas começam a ocupar os lugares dentro da empresa. É incrível, mas você precisa estar com elas. Quando a tua empresa está começando, quando você está contratando pessoas, quando você está começando a treinar pessoas para fazer as coisas, você tem que ter a mesma paciência que se tem com alguém que está aprendendo a andar. Você não vai colocar a pessoa de bicicleta ladeira abaixo para ela aprender a andar. O outro dia, uma pessoa escreveu assim para mim: Carmen, eu peguei um dos meus empregados e coloquei ele para ser o líder, mas não deu nada certo. Você treinou esse empregado para ser líder? Você acompanhou esse empregado? Você ensinou esse empregado a contratar pessoas? Você ensinou esse empregado a aplicar advertências? Você ensinou esse empregado, né? Como é que ele fazia para lidar com as situações difíceis? Você ensinou tudo isso para ele? Você não precisa ter um gerente. Se você tem 3 vendedores, 2 balconistas, 2 operadores de máquina, 2 recepcionistas. Uma vai ser nível 1, a outra vai ser nível 2. Nível 2 é aquela pessoa mais antiga, com mais experiência, com mais disponibilidade. E aquela pessoa com mais disponibilidade, ela começa a treinar a pessoa nível 1. Simples assim. Então, com o tempo, você vai formando essa pessoa para que ela se torne uma líder na tua empresa, ok? Como faz quando você treina e depois vai para a concorrência? É o risco que você corre. Você começa a fazer uma descrição de por que a sua equipe está indo embora para a concorrência. O que eles ofereceram de melhor condições que você não enxergou. E você vai aprendendo com isso. Isso acontece, mas tem algo bem pior que pode acontecer. Você não treinar e eles ficarem trabalhando com você. Aí você está lascado. Porque se você não treiná-los e eles ficarem trabalhando com você, aí você pode ter problemas bem graves. Não tem jeito, sua equipe vai toda embora. Tenha certeza disso. Todo mundo que trabalha com você vai embora. O que fica são os resultados que eles vão fazer com que você tenha, são os processos que eles vão escrever, são as pessoas que eles vão treinar. E mesmo que ele vá para a concorrência, você tem que ter processos claros. Mas faz a entrevista de desligamento para entender o porquê que essas pessoas estão saindo. Ninguém é insubstituível. O que está acontecendo é que falta treinamento. Quanto mais ajudante, quanto mais júnior você contrata, mais você tem que ter todos os processos formatados para que quando ele chegue, ele saiba exatamente o que ele tem para fazer. E mesmo que você contrate alguém sênior, ele ainda assim vai demandar você, mas vai demandar menos. A ideia é que as próprias pessoas que trabalham para você comecem a documentar quais são os processos, o que precisa ser feito, como precisa ser feito, e essas pessoas documentando todos os procedimentos, elas irão treinar as novas pessoas que chegam. Uma das coisas que mais reclamam é: Carmen, eu não venço ficar treinando as pessoas, treinando as pessoas. Sim, é verdade, isso é exaustivo, mas a responsabilidade é sua, que nunca treinou ninguém a treinar as pessoas. Dentro das atividades que você faz, você já descreveu tudo que você faz? Você já parou para pensar quanta coisa você faz que são atividades puramente do operacional? Tem dono de empresa que fica no caixa, dá vontade de ir lá e reduzir o salário dele para R$ 1.500, isso incluindo, né, quebra de caixa. O que vocês têm aqui diante de vocês é uma empresária que se ferrou muito, que contratou muito parente, muito amigo, que não sabia como é que fazia uma advertência, que a primeira advertência que fez tinha 3 páginas. Eu não tinha a menor ideia do que era ser empresário, eu tinha vergonha. O contador ligava, eu mandava dizer que eu não estava. Eu fazia tudo errado. Até que eu descobri
que sim, eu podia ser empresária. E como foi isso? Eu comecei a organizar o que cada um tinha para fazer, comecei a treinar as pessoas, comecei a documentar o que eu estava treinando, porque eu estava cansada de falar sempre a mesma coisa. Então, eu comecei a documentar e eu comecei a deixar essas pessoas para treinar outras pessoas também. Tem dono de empresa que fica puramente no operacional, em lugar de fazer com que a sua empresa cresça. E o principal motivo é justamente não se enxergar como empresário. Eu tenho uma aluna, ela tem escola, a Valéria. Ela trabalhava tanto que ela ficou 30 anos sem férias. 30. Não estou falando 3, estou falando 30. 30 anos sem férias. Ela levava tanto serviço para casa que ela chegou a cortar, e ela contou isso para mim na live, chegou a cortar o bico da mamadeira do neném dela para que ele mamasse mais rápido, para que ela pudesse voltar a trabalhar. Ela contou na live que as professoras tinham um monte de lembrancinha, Dia das Mães, para fazer tal, ela ia cortar junto com eles. Ela ia cortar lembrancinha. Hoje, ela aumentou a quantidade de alunos que ela tem em 40%. Hoje, o foco dela é procurar um lugar para construir a sua sede própria. Hoje, ela pensa como empresária. Pela primeira vez, ela viajou, ela saiu do Nordeste e foi para Cataratas, lá de Foz do Iguaçu. E o pai dela, que tem Alzheimer, falou assim: Ah, minha filha agora é empresária. E ela falou: Não, papai, mas sempre fui empresária. Ele falou: Não, minha filha agora viaja. Antes ela não era empresária, antes ela não viajava. Olha o conceito de um senhor com Alzheimer. E você que está aqui? E você que está aqui? Qual é o seu conceito de empresário? O que cabe ao empresário fazer além de apagar incêndio? É seu dever blindar a empresa. Então, você precisa conduzir as pessoas da tua equipe, assim como um dia você foi empregado. Eu fui empregada e eu sou muito grata a tudo que eu aprendi. Onde vocês acham que eu aprendi a fazer entrevista? Quando eu era empregada. Eu trabalhava numa multinacional americana, e então a pessoa que trabalhava lá há mais tempo do que eu, ela me levou a conhecer a ferramentaria de corte, dobra, repuxo, a ferramentaria de injetados, e eu fui conhecendo, eu fui entendendo, e ela foi me mostrando como é que se fazia uma entrevista, e ela sentava comigo e perguntava o que eu tinha achado do candidato. Gente, eu tive alguém que me ensinou, e eu sou eternamente grata às empresas pelas quais eu passei. Essa ideia de que o empregado, ele não entende, sim, ele entende. Quando você contrata gente boa, que não está procurando onde é que ele vai te aplicar um processo na justiça, ele está preocupado com o que ele vai aprender para crescer. Porque esse aprendizado pertence ao teu empregado. E se o teu empregado não enxerga isso, ou você contratou muito errado, ou então ele é da conspiração dos empregados zumbis. E se ele é da conspiração dos empregados zumbis, é muito rápido para resolver. Basta você começar a colocar as regras na sua empresa e ele vai embora, ó, numa velocidade que ninguém acredita como ele vem rápido, como ele vem rápido. Então, você precisa escolher muito bem quem você traz para a tua empresa, senão como é que você vai sair do operacional, né? E se você não sair do operacional, como é que a tua empresa vai crescer? Uma coisa depende da outra, mas eu garanto para você que no momento que você sai do teu operacional, a tua empresa cresce. Eu tinha um aluno que ele tinha uma empresa mexia com celular, conserto de celular, tal. E ele tinha muito receio de ensinar as pessoas a fazer o processo completo, porque ele acreditava que todo mundo ia querer montar uma empresa para consertar celular. Nem todo mundo quer ser empresário. Gente, para com isso. Nem todo mundo quer ser empresário. Ele começou a treinar os meninos, começou a promover os meninos, começou a trazer benefício para os meninos, e eles não queriam mais sair da empresa dele.
Eles tinham comissão, a comissão estava no lerite, estava tudo certinho, ele passou a ter tempo livre, ele passou a frequentar grupos de empresários, ele passou até a ler livros. E você precisa começar a dirigir tua empresa. Você precisa colocar as regras, você precisa realmente assumir seu papel de dono. Não dá para ficar com vergonha de ser dono de empresa, não dá para ter vergonha de comprar um carro, não dá para ter vergonha de fazer uma viagem. A sua equipe precisa crescer, a tua equipe precisa ter o registro correto, a tua equipe precisa ter os benefícios, né? Você já se inscreveu aqui no meu canal? Porque todos os dias eu estou aqui compartilhando com você conteúdo para dono de empresa, conteúdo para dono de empresa que quer ter mais lucro e também tempo livre. Se inscreve agora no meu canal.